aliás, se vocês quiserem colocar aqui no chat, quantos anos tem os filhos de vocês aqui, que está no colégio, assim a gente já tem uma ideia qual que é a faixa etária das crianças. Pessoalzinho entrando no Fundo 2, né? 10, a Duda de 3, Pode ir usando o chat mesmo, agora se quiser alguém falar também, tranquilo. Oi, Simone, boa noite. Estamos aqui, eu, a Chiara e a Renata, que somos do Alumiando, que trouxemos essa apresentação para vocês. E aí, para quem está chegando, é só colocar no chat a idade do seu filho ou da sua filha. Oi, é Vanessa? Eu sou a Vanessa. Oi, Vanessa. Oi, Vanessa. Tudo bem? Vanessa. Tudo bem, Rê? Tudo, querida. Vocês conseguem me enviar o link novamente? Que tem uma mãe que não está conseguindo entrar. Você consegue mandar no do colégio, Rê, por gentileza? Para a unidade 1? Isso, por favor. Mando. Obrigada, Rê. Nada, estou mandando já. Vou abrir aqui meu WhatsApp. Tá bom. Bom, temos bastante gente aqui com os pequenininhos. Meu sobrinho fala assim, pequenininho, eu sou pequenininho. Então, temos os pequenininhos, mas tá chegando bastante gente que eu estou liberando aqui, e temos aí também a galera que já está aí por volta dos 10, 11, né? E só que nosso papo aqui é direto com vocês, os adultos, e todos aqui, claro, responsáveis por alguém que está no colégio, né? Então, é em relação a eles, mas o nosso papo aqui é entre o pessoal mais vivido, nós. Então, vamos começar, e aí quem vai chegando eu vou liberando, e depois tem a gravação para quem tiver interesse, ou de assistir desde o comecinho, ou de assistir de novo, ou de quem não pôde participar. Então, o Alumiando é um projeto... Só um pouquinho. A Simone levantou a mão? Desculpa, eu parei de ver. Oi, Simone! Deixa eu só fazer a introdução aí, pai. Tá? E daí eu já passo a palavra para você. Boa noite. Tá bom? Claro. Então, como eu sempre falo, é um prazer ter vocês, os pais, aqui conosco. Né? É sempre muito importante. E tendo em vista essa importância, que nós, juntos ao Projeto Alumiando, estamos trazendo esse tema para dentro do colégio. Eu acredito que nós estamos recebendo com muito carinho todo esse projeto, tudo que as meninas vêm trazendo, porque era o único projeto que faltava na escola, né? Nós já fazemos o projeto da Escola da Inteligência com as crianças, a educação financeira, temos até aula de religião no Fundo 2, então eu acredito que o projeto Alumiando vem de encontro à tal necessidade, porque qual a minha visão diante de tudo isso, né? Antes, tínhamos o trabalho efetivo com a criança, mas nós sentíamos como escola também necessidade dos pais entenderem esses processos, conhecerem mais esses processos, para que juntos a gente formasse uma parceria aí com excelência. Então, muito obrigada aos pais presentes, às meninas aqui que vão apresentar o projeto, e que possamos ser muito felizes esse ano com todo o trabalho que vai ser desenvolvido. Tá bom? Pode falar. Passo a palavra, Vanessa. Obrigada, Simone. A gente agradece muito também a presença de todos, agradece essa oportunidade de estarmos nesse encontro agora e dessa nossa parceria que realmente vem fortalecer trabalhos já feitos no colégio, né? Realmente para dar essa liga. E aí, eu vou colocar aqui uma ideia primária do Alumiando, que é o quê, hein, afinal de contas, esse projeto do Alumiando? A gente colocou como uma otimização, uma melhoria das nossas partes socioemocionais. Que partes são essas? Afinal, o que quer dizer socioemocional? Chiara,
Explica pra gente. Ai, gente, tudo bem? Eu sou a Chiara, para quem ainda não me viu. Quando a gente fala na questão socioemocional do ser humano, a gente está falando da nossa capacidade de reconhecer as nossas emoções, de refletir sobre elas e também da gente se relacionar entre pessoas, né? Nós e os filhos, nós e os pares, nós e os relacionamentos, ou seja, isso ficar cada vez mais fluido, caminhar de uma forma com que a gente possa lidar melhor com essas emoções e com as emoções dos outros. E é isso que o Alumiando vem, por meio da escola, convidar vocês a estarem junto conosco, né, para a gente poder ficar firme nisso, fluido. Né, Quem Van? nunca se sentiu assim? Mas olha, me fala, quem nunca? Ou dá uma levantadinha na mão assim, olha. Se você já se sentiu assim, dá uma levantadinha na mão. Ah! Mas, tipo, de se sentir meio cansado ou de não saber mais o que fazer, de repente, por uma situação que foge ao nosso controle, às vezes é uma reação a uma atitude dos nossos filhos, às vezes, né, são circunstâncias gerais da vida, mas tem muitas vezes que a gente tem essa perda, né, do controle. Às vezes, a gente também tem aquela sensação de eu não sei mais o que fazer. Né? Uma sensação realmente diferente do acabou minha energia. Às vezes é porque acabou o repertório. Acontecem coisas no dia a dia ali, acontecem coisas com as nossas relações, com os nossos filhos também, de que a gente já não tem mais, acabou, não sei mais o que fazer. Alguém aí? Alguém aí? Se sente assim? Levantou a mão? Levantou? Ah, tá. Não, achei que eu estava aqui sozinha. Eu me sinto assim. Mas a gente percebe que tem cada vez mais pessoas conseguem se expressar, pelo menos para dizer: eu estou cansado, eu não consigo mais, não sei mais, já fiz de tudo. Então, isso tem a ver com o desenvolvimento, né? Conhecer mais ferramentas, instrumentos, conhecer mais conceitos que possam nos ajudar. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue agir diferente de novas formas, né? E essa é a ideia do Alumiando, que está em parceria com o Colégio Paulo Avelar. Chiara. E aí o Paulo Avelar convida e acolhe o projeto Alumiando e escolhe o projeto Alumiando para fazer essa parceria com vocês, pais. Por quê? Bom, pensa comigo aqui, ó. Vamos supor uma criança mais velha ali, vocês têm as crianças de 11, 12, vamos supor que algum tem um irmão de 3, 4, 5, e aí acontece uma situação de ciúme, eles passam por umas semanas ali que eles estão brigando mais, e isso, de alguma forma, pode se refletir na escola, e isso aparece lá na escola. Ou, ao contrário, também acontece, tá com alguma questão social ali com algum colega, algum par, e isso reflete lá em casa. Então, sempre aquilo que a criança, enfim, o seu filho vive na escola, influencia em casa, e o que ele vive em casa influencia na escola. Por isso que a gente precisa tá trabalhando junto e tá nessa parceria mesmo, né? E aí a gente está aqui justamente para ser parceiro, a gente é a ponte, como se a gente fosse a ponte entre vocês e a escola, por conta de tanta demanda que a escola tem, e que acaba, às vezes, quer muito estar perto, mas não tem muito como fazer. Então, a gente está aqui para isso, para estar perto de vocês, tá bom? Não sei vocês, mas queria saber. Tudo que a gente quer é ver os nossos filhos felizes, não é mesmo? No fundo, no fundo, no fundo, o que a gente quer é que eles sejam felizes, que eles sintam realizados, capazes, que eles sejam curiosos para sempre melhorar e buscar coisas novas na vida. Então, nós, adultos, pais, mães, tios, cuidadores em geral, essas pessoas aqui se sentem capazes de deixar os filhos felizes? Se sentem capazes em fazer situações, trazer oportunidades para que eles se sintam capazes, curiosos, prósperos, animados? Você se sente com ferramentas suficientes para atingir esse objetivo? Ter os nossos filhos felizes?
Porque, afinal de contas, isso que a gente está falando a gente precisa ter ferramentas, não é? A gente precisa conhecer, estar pronto, preparado para que isso aconteça. Afinal de contas, a gente precisa de uma maleta de ferramentas, porque são muitas que precisam, não é, Renata? Pois é. Só que antes da gente falar de ferramenta, a gente costuma falar que, assim, a educação parental, se você não tiver nenhuma ferramenta à mão, você lembra sempre da conexão. É a conexão que te liga à sua criança. Então, vamos lá retomando um assunto que a Simone trouxe, né? Da questão dos projetos, né? Projetos com criança, projetos de finanças para criança e tudo mais. E a gente detectou essa carência no mercado educacional, né? A falta da educação parental, entendendo que tudo começa, como diz a Chiara sempre, de dentro, do lado de dentro, em casa, né? A gente entende que, assim, a escola pode bem trabalhar todo esse conceito com a criança, mas que se o pai não está ali munido dessas ferramentas que a gente tanto fala, não vai adiantar muita coisa, vai estar numa situação disso. Então, para quem é educação parental? A educação parental é para nós, adultos, não só os pais, mas também os cuidadores, de maneira geral, né? A pessoa que fica com a tua criança, os professores, entendendo eles como um adulto, uma avó que fica muito tempo, uma tia que está sempre presente. Então, a educação parental é para o adulto que olha para aquela criança, para que aquele adulto enche-se de repertório, aumente a sua percepção de uma educação positiva, respeitosa, coerente, que gere conexão, né? E que é totalmente ao contrário de permissividade. Não tem nada a ver com isso, que é uma mistura que as pessoas às vezes fazem. Então, qual é a nossa proposta com tudo isso? Trabalhar um conteúdo, um cronograma de conteúdo com materiais, vídeos, ferramentas e dinâmicas para justamente aumentar esse repertório, para que a gente seja capaz de lidar e conhecer, né, os desafios que vêm, porque as crianças são crianças e agirão como crianças, e a gente tem que estar preparado para isso. Entender que a criança, às vezes, não é obrigada a querer sair de uma praia. E aí você vai falar assim, tá bom, Renata, ela não vai querer sair, vai fazer um escândalo? Às vezes vai. A diferença é como a gente vai lidar com aquilo. A gente vai sustentar o limite que deu com firmeza e clareza, a gente vai ceder, a gente vai agir com flexibilidade, como é que a gente vai fazer? Né? Então, é sobre essas ferramentas que a gente trabalha no projeto Alumiando, né? Em cima de tudo isso, a gente ferramenta vocês desses materiais e vocês, a parte de vocês é absorver e incrementar com a personalidade, porque a gente entende que vocês vão pegar todo esse conteúdo e lapidar com a personalidade de vocês, trazendo os seus valores, os conceitos de vocês para dentro da família, certo? E como é que todo esse material vai chegar até vocês? Todo esse material, como eu disse, é um tema por semana. Um tema, uma circunstância que a gente vive, coisas como a criança não sai do celular, ou não quer tomar banho, não quer ir para a escola hoje, está dormindo demais, está muito agressivo. Situações que a gente vive no nosso dia a dia. Vai ser o nosso tema. E esse tema vai ser trabalhado num vídeo, vai ser ou comigo, ou com a Chiara, ou com a Renata. A gente traz alguns temas e explica o que pode estar acontecendo neste momento no vídeo, traz alguns exemplos, sugestões do que pode ser feito nesse momento. E também, esse vídeo não vem sozinho, ele vem com um material escrito, às vezes é uma continuação ou um texto que você pode ler, um artigo, às vezes é um exercício, uma sugestão, é um material completo, um tema que está lá trabalhado com material. Um por semana, que vocês vão receber um link e vai ser bem tranquilo. Não vai ser um vídeo muito longo, eu prometo, mas que vai ser muito legal, eu também prometo para você. E quem são essas pessoas, né, que a gente está falando, afinal de contas? Vanessa, Chiara, Renata, são essas que estão aqui com essas caras. Mas, nossa, quem a gente é mesmo, né? Nós somos mães, tia, também somos profissionais, somos muito estudiosas, isso que a gente é, meio nerd, assim. A gente estudou muito, e a nossa formação de base tem a ver com psicologia, com neurociências, com musicoterapia, com PNL, com psicanálise, tem educação parental, tem a comunicação social, tem muita... a gente realmente gosta de estudar. E aí, com todas essas informações que nós absorvemos,
Aí, com a nossa experiência, a gente montou esse material para que fosse absorvido por cuidadores, né? Então, a gente acredita muito na ciência, a gente acredita muito no que a gente estuda e quer trazer para vocês essa ciência, mas não vamos trazer conceito. Afinal, isso é ciência. Me coloca aí no chat ou me fala o que você está vendo. Escreve aqui. Me coloca, você está vendo, é um cachorro ou é um gato? É um cachorro? De que jeito? Tem gente que está vendo um cachorro com 2 cabeças. E tem gente que está vendo... É claro que não é um cachorro com 2 cabeças. Que pensa direto. São 2 cachorros, né? Tipo, já tem gente que já fala, é ilusão de ótica. Mas depende da nossa vivência, da nossa experiência, para realmente enxergar e interpretar essa imagem. Essa imagem, eu não vou dizer para vocês o que é, porque vai que é um cachorro com 2 cabeças, que é super famoso e você não conhece ainda. Mas tem gente que não aceita essa informação. Por quê? Faz parte da vivência da pessoa. A ciência, a psicologia explica como funciona ali o seu cérebro, qual que foi a sua bagagem até aqui, para não aceitar de jeito nenhum que pode ser um cachorro com 2 cabeças. Ou, o que aconteceu que formou você de modo a que, viajar, nunca... Vai ver, esse cachorro tem até asas. Então, existem sempre explicações para tudo como a gente interpreta as coisas, inclusive para os fatos da vida. O fato não tem uma explicação só, e a gente pode enxergar do jeito que a gente quer ou do jeito que a ciência explica também. Aqui, você vê o quê? Aposto que a maioria está vendo um cachorro. E isso não é por nada. Eu acabei de mostrar um cachorro e esse desenhinho tem um cachorro. Tem gente que não vai ver cachorro nenhum. E tem gente que vai ver, é um cachorrinho segurando um ossinho. Tem gente que vai falar, é um cachorrinho muito triste, ou ele é muito faminto, guloso. Além da interpretação simples de cachorro, já está imaginando histórias. Por quê? Faz isso toda noite, contando história na cama para criança? Depende. Sempre a interpretação diante de um fato vai depender daquilo que você vivencia e já viveu. Então, agora, me fala, além de um cachorro, tem mais alguma coisa que você enxerga? Essa mesma imagem pode ser vista de um jeito diferente. Essa mesma imagem, ao contrário. É um homem? Ou você continua vendo um cachorro de ponta cabeça? Faz alguma cara para eu ver. Vocês estão vendo? Vocês estão assim? Eu não sei se vocês estão vendo, se vocês estão, de repente, nem estão vendo cachorro nem nada. Conversa comigo. Cachorro, cachorro? Pode ser que você esteja vendo um elefante. Não tem problema, vai depender da sua experiência. Um homem de boina? Então, pode ser. Mas, mesmo que eu te mostre o homem, nessa imagem aqui, você vê o quê? Continua o exercício, vai, continua escrevendo, continua escrevendo, continua escrevendo. Te mostrei um homem. Nesse exercício, nessa imagem, você vê o quê? É um homem ou é uma mulher? Pois é. Você vê aqui o meu mouse, ó. Tá vendo? Eu tô mostrando, mas ele tá... O que é? Tem uma cara gigante, com um olhão, um nariz e uma boca. É um homem. Mas tem só uma mulher aqui, com uma ponte no fundo e uma árvore. Depende do quê? Perspectiva. Depende de que ângulo você está vendo. Depende, a ciência é assim também. Às vezes depende de qual é a teoria que você está olhando, de que autor você está vendo. Então, às vezes, a gente pode até discutir coisas para incrementar a nossa experiência. A perspectiva é muito importante. E outra coisa, a flexibilidade cognitiva, ou seja, quanto que você consegue ver de um jeito e trabalhar o cérebro para conseguir ver de outro. É importante a gente ter esse exercício. E tudo que a gente está falando tem um embasamento.
Nem sempre a gente vai trazer um embasamento, porque às vezes é meio chato, mas foi por isso que a gente fez o projeto, porque a gente estudou e estamos trazendo de um jeito já mastigado, já trabalhado, já colocado, posicionado no dia a dia de vocês, para que a ciência encontre a vida real. E aí, tudo isso existe na internet, verdade? Tanto das ilusões de ótica, várias explicações, quanto muita coisa sobre parentalidade, sobre emocionalidade, sobre as informações de como melhor fazer a criança dormir. Tem bastante coisa. O que o projeto fez, que o Alumiando fez, como eu disse, foi formatar um material para você com os nossos conhecimentos. A gente achou que o que a gente conhecia era bacana e que se encontrava bastante. A Renata, a Chiara e eu. E aí, cada uma tem o seu vídeo do seu jeito, explicando com a sua cara e a sua forma de explicar, mas, no fundo, é o que a gente acredita ser melhor informação para que o seu comportamento, seu de adulto, comportamento mude em relação ao comportamento das crianças. O material vai vir no link, vai vir cada tema, cada semana, vai vir no link que está no YouTube. Mas essa lista não está para todo mundo ver, tá? É só uma lista do Paulo Avelar. Você vai receber, como você recebeu essa informação de hoje, você vai ter ali no link um vídeo que vai para o YouTube, e no próprio YouTube vai ter um texto, às vezes tem um link para um PDF para você ver outra coisa. É um material rico a cada semana. Ninguém conhece o seu filho melhor do que você. A gente não está dizendo o que é para você fazer com o seu filho. Não é essa a nossa intenção. Não estou falando, aprende comigo que eu sei tudo. Eu tenho toda a experiência. Não. Eu tenho vários dados, eu tenho várias informações de como cérebros de pessoas funcionam. Eu tenho conhecimento sobre comportamento humano, tanto seu quanto do seu filho. E aí, sabendo melhor sobre comportamento humano, a gente consegue se entender e se relacionar de uma forma mais fluida, mais aberta, mais interessante. Às vezes a ciência explica, às vezes a gente precisa de mais. Não é mágica, viu, gente? Não é num dia, não é num material, não é num vídeo, não é. A gente precisa ir aplicando a cada vez. Porque, às vezes, a gente está usando uma palavra errada na hora errada. E a gente, quanto mais a gente conhece, a gente aumenta, amplia o nosso repertório. Às vezes a gente chama uma depressão de mimimi. Olha a importância que isso pode ter. Ao contrário, acontece também, né? Um mimimi, a gente fala, ela é mimizenta, mas, né, a gente chama de depressão. Ela é depressiva. Gente, depressão é importante, é muito importante, a gente tem que tomar cuidado em usar termos corretos, em saber que a tristeza tem uma cadência, ela vai piorando, ela vai se fortalecendo, e aí o último estágio vai para a depressão. Antes disso, a gente tem muito trabalho pela frente para poder não chegar nisso. A minha frase sempre é, quanto mais a gente conhece, melhora o nosso comportamento para chegar e melhorar a nossa vida. Afinal de contas, o Alumiando é para estimular você, cuidador, com os seus conhecimentos. E a gente fez uma metodologia. Gente, não vou falar de ciência pura, não vou. É assim, não é a nossa intenção. A ciência é a base. A gente fez uma metodologia. Como eu falei lá, toda circunstância, tipo, você está no shopping, lembra que foi o exemplo que eu dei? Você está no shopping e a criança está mega eufórica, super feliz. Mas ela está, tipo, quebrando tudo. A situação toda é o fato. A situação toda. Eu estou no shopping, a gente está passeando, é Natal, a criança está assim, eu estou com mais fulano, ciclano, beltrano, demorei super para estacionar, são muitas informações para o fato. Mas o meu foco aqui, quem é? A criança. Meu filho, minha filha. É a situação ali focada nela. Por que ela está assim? Por que de repente ela está tão contente que começou que não consegue se controlar, está muito agitada? Então, a gente sistematizou. Olha para o fato, olha para o foco e se olha.
O S é sempre a gente, o adulto. Então, a gente vai dar ferramentas para vocês sempre separarem as circunstâncias entre fato, foco, sujeito, você, e uma sugestão, uma ideia do que, como podemos manusear a situação. Renata vai dar um exemplo. Tá, Rê? Vamos lá. A Vanessa explicou aqui qual é a nossa metodologia, né? Do fato, foco, sujeito e sugestão. Então, aqui a gente vai contextualizar para que vocês entendam um pouquinho como é que esses conteúdos vão ser construídos e um pouquinho do repertório que virão nos vídeos. Então, vamos dar uma olhadinha nessa foto, né? Desse menininho. Escreve aqui para mim o que é que vocês enxergam, né? Qual é o contexto que vocês enxergam nessa foto? Escreve aí para mim no chat. Participem. Quero saber a opinião de vocês, é importante para a gente, né? A gente aqui pode ter 1 milhão de opiniões a respeito da postura dessa criança, né? A gente pode falar que a criança está com fome, mas que ela não quer sair da água, que ela está com frio, mas não quer sair da praia, e que a gente não previsibilizou direito, e a criança já está esgotada, está com fome, está com sono, mas também não quer sair da praia, né? Então, assim, a gente contextualiza a história para vocês, para a gente trazer algum repertório importante. Então, a gente trabalha esse cenário, e aí a gente pode falar sobre inúmeras possibilidades. Então, aqui a gente pode escolher esse cenário, e a gente pode falar sobre flexibilidade cognitiva, né? Então, será que a gente pode, dentro daquelas ferramentas que a gente trouxe, trabalhar flexibilidade com aquela criança e sugerir alguma alternativa para negociar um fato? Isso é legal? Isso está dentro do seu contexto, né? Ou então, vamos falar de uma educação positiva, a colocação de limites de uma maneira respeitosa, mas sim com limites, porque a gente aqui sempre traz a questão dos limites como essencial para a educação da criança. Podemos trabalhar também a previsibilidade, que é super importante para o contexto infantil e adulto de maneira geral, né? Trabalhar a previsibilidade, olha, fulano, daqui a 10 minutos, então, vamos sair da praia. Olha, daqui a 5 minutos, vamos sair da praia. Então, dentro de um cenário, com fato e o foco da criança, a gente trabalha a nossa postura como adulto, com córtex frontal já maduro que temos, em prol de uma parentalidade consciente, né? Mas tá bom, vamos falar que o seu problema não é praia, sua criança é super tranquila em praia e que isso não conecte com você. Então, a gente vai dar um outro exemplo, então. Vamos falar de tela, né? Que é batido, é um tema recorrente, mas que é super importante, né? A gente está aí falando de uma geração alfa, uma geração que é naturalmente conectada, né? E então, Renata, se eles são naturalmente conectados, qual é o grande problema disso tudo, então? Bom, podemos então trazer no nosso repertório 2 problemas importantes: o excesso de tela e o motivo pelo qual damos telas a ela, né? Se a gente for tanger, então, sobre o comportamento, e entender que comportamento é a mistura da nossa base biológica com envolvimento, a gente entende, então, que qual é a mensagem subliminar que fica para aquela criança, que toda vez que ela pode interagir com um adulto, toda vez que ela tem a possibilidade de aprender num restaurante a se comportar, a gente dá uma tela para ela, para que ela não nos atrapalhe. E aí, futuramente, posteriormente, a gente vai lá cobrar dessa criança um comportamento adequado, sendo que, de fato, ela não aprendeu. Lembra? O aprendizado, ele vem... ele é progressivo, não é uma questão de idade, né? Ele tem que ir acontecendo de uma maneira gradativa. Ou então a gente pode também falar do excesso de tela. Se a gente está falando de uma geração alfa, que é naturalmente conectada, nascidos pós 2010, qual seria então o problema? Bom, o excesso de tela no cérebro infantil ocorre um problema muito semelhante com a adolescência, a entrada a despedida da infância e a entrada da adolescência no corpo do ser humano, né? É um problema muito assim, um fato que ocorre, que é o excesso de dopamina. Quando ele acontece por excesso de tela, ele deixa a criança muito semelhante ao diagnóstico dos adolescentes, né? Irritadiço, desinteressado por questões pessoais, por interesses de relacionamento, né? Mas na adolescência isso faz parte de um processo natural, biológico, que a gente chama o luto da infância, né? Isso é necessário para que ele cresça, mas na criança não. Então, o excesso de tela provoca um excesso de dopamina que não é interessante nesse momento. Bom,
Esses e muitos outros assuntos que a gente traz como aumento de repertório para fazer do seu dia a dia, para que você consiga tomar decisões mais embasadas, né? Em frente aí os seus dilemas e as questões que as pessoas trazem de fora de uma maneira muito mais leve e interessante para a sua rotina diária. Mas espera, não vai só acreditar no que a gente tem para dizer, não vai acreditar. Não adianta, porque, como a gente disse, cada um tem a sua situação em casa, o seu filho é só o seu filho, não é a mesma coisa que os outros filhos, nós somos diferentes uns dos outros, então não dá para ter uma regra para todo mundo. O que existe é a informação de como que funciona, de uma forma geral, ou a neurobiologia, ou porque o cérebro funciona assim, a dopamina é um neurotransmissor que está aí, na cabeça de todo mundo, mas tem mais, tem menos, depende daquilo que está vivendo socialmente, fisicamente, então tem muitas questões que mudam. Então, não fica só naquilo que a gente está falando. Você tem que aplicar, sabe? Quando a gente fala, vamos avaliar aqui o foco, o fato, o foco, o sujeito, pega a sugestão, dá uma olhada mesmo, olha na sua circunstância, vê como que está lá dentro do seu cenário. E aí, se você pega a nossa sugestão e aplica, você vai ter a sua informação, você vai ter os seus dados, você vai poder chegar e falar, eu fiz isso, eu reparei isso, eu percebi aquilo, e aí é o que a gente sempre fala, é uma construção. Não estamos aqui, vamos dar para vocês umas dicas, umas receitas, e aí você faz, não, é uma construção aos poucos, que a gente vai dando cada vez mais, as informações vão ficando mais densas, elas vão ficando mais, para te empoderar mais. Então, vamos juntos nessa jornada, ok? Eu perguntei lá no começo, quem quiser, pode pôr aqui, porque acabou de entrar, qual é a idade da sua criança? Porque a gente vai fazer um levantamento aqui, né, de quem que está aqui, quem veio, quem quer participar mais, quem tem mais dúvidas, quem quer conversar com a gente. Lembrando que semanalmente você vai ter um material, um tema que vai chegar até você, e mensalmente nós vamos ter esse encontro aqui para um bate-papo mesmo sobre como foi a sua experiência, o que você tem aí a dizer, qual foi o crescimento, tá? Nós tivemos já respostas no Google Forms, que muitos de vocês responderam, e a gente compilou aqui algumas das informações para vocês verem que o seu problema não é só seu, né? Não acontece só na sua casa, acontece em várias casas. A tela não é só com uma criança, com duas, não, tem um monte de crianças e adolescentes que estão passando por essa sensação de vício. E aí, a gente vai trabalhar, é certo chamar assim, assar, fazer isso, aquilo? Vamos falar sobre agressividade, vamos falar sobre a relação com irmãos mais velhos, irmãos mais jovens. Nós temos aí, falando muitas coisas sobre rotina, sobre aquela coisa de comportamento que não está indo bem, que não está aceitando o limite, por exemplo. Então, fiquem conosco, conversem conosco. A cada vídeo lá no YouTube, você pode fazer os seus comentários. Você pode pôr perguntas, você pode pôr sugestões, você pode também compartilhar as suas experiências com as suas crianças. Porque, na minha casa aconteceu assim, assado. Porque, sabe, pessoal, com os nossos pares, ou seja, entre nós, é onde a gente mais aprende. Quando a gente dá a nossa experiência, isso não quer dizer que o que acontece com ele, com aquela pessoa, com aquela outra, vai acontecer comigo. Mas amplia o nosso repertório para que a gente possa se sentir mais apto a agir diferentemente do que aquilo que a gente só conhecia até então. Então, a ideia é sempre essa. E agora, quero perguntar. Renata, cara, vocês têm alguma coisa que vocês querem adicionar? Porque eu vou perguntar para eles agora. Eu queria só adicionar que o encontro vai ser bimestral e não mensal. Coloquei no chat. Olha eu querendo muito. Eu gosto de abraçar todo mundo. Só para a gente deixar alinhado, o encontro com os pais vai ser bimestral, mas vai sempre ser... A gente fala de bimestral só para a gente marcar
né, um tempo, mas vai ser sempre agendado com antecedência, de acordo com o colégio vai avisar. E eu estou colocando aqui no chat também para o Paulo o link da pesquisa, né, porque ele falou que ele tentou preencher, mas que ele não conseguiu. A gente realmente teve um problema logo nisso, mas depois logo a gente arrumou. Então, eu vou convidar para as pessoas que não conseguiram preencher a pesquisa, ó, tá no link agora. Eu estava respondendo especialmente para o Paulo. Paulo, obrigada pelo seu apontamento, mas para todos que não preencheram a pesquisa e puderem preencher, é super importante. A gente vai criando conteúdo, amarrando conteúdo muito em cima dessa necessidade de vocês. Então, quanto mais vocês participam, mais o conteúdo fica adequado ao colégio. Importante é lembrar que sempre que vocês quiserem conversar, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, é através dos vídeos do YouTube que a gente vai respondendo e vocês sempre vão ter acesso, tá bom? Eu gostaria agora de perguntar as expectativas, ou seja, A Simone, vocês... pera um minutinho. A Simone levantou a mão. Só para, igual a Renata acrescentou, e eu não sei se ficou claro para todos os pais, que o estudo, o projeto, ele está focado num aprendizado, numa sugestão, né, de comportamento dos adultos em relação ao comportamento das crianças. É aquela coisa, como comportar diante daquele comportamento da criança, né? Então, só para deixar claro, eu não sei se ficou claro aí para os pais, mas... E quanto às crianças típicas e atípicas, né? O que eu tenho a dizer é que realmente as crianças atípicas têm suas peculiaridades, porém tem quase todos os comportamentos que as crianças típicas. Oi, tipo assim, oi. Oi, né? não, empregado? Pode. Obrigada, Simone. Isso é uma coisa importante dizer, porque é para nós, adultos, né, para os cuidadores. Então, a gente vai sempre pensar, tanto os materiais, os temas, eles têm o cenário do que acontece, por exemplo, a criança no shopping, a criança na praia, para a gente poder ter essa contextualização, né? Mas a gente sempre tem o foco na gente, putz, e agora, como eu ajo diante dessa circunstância? A gente não vai mudar comportamento infantil, a gente não vai mudar o comportamento do adolescente. Como a Renata sempre diz, eles vão continuar sendo eles, mas nós podemos ser diferentes diante dessas situações, né? E aí, né, quando perguntar, para criança, a criança pequena, a criança grande, não importa, porque aqui tem os pais de todos eles. Fala, Joyce. Oi. Não, é isso mesmo que a Simone... eu sou professora do Paulo Avelar, então a gente, né, nós já nos reunimos, e era exatamente isso que eu queria... Eu perdi só o comecinho. Aí eu queria entender... o que eu entendi também era isso, eu como mãe, porque eu também sou mãe de 2 alunas do colégio, né, de uma bebê e de uma adolescente. Então, é exatamente isso. O Alumiando, ele vem para nos orientar. Também não vai dar o beabá, né? Falar assim, ó, se você vai fazer assim, 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 né? Ele vai me dar uma luz, ele vai me ajudar, ele vai ser uma ferramenta mais para os pais, comportamental pais, do que propriamente do aluno, né? Não é isso? É isso, Joyce. Sim. O projeto Alumiando, ele trata sobre educação parental. E o que é educação parental? É educação para o cuidador, tá? Então, pai, professor para avó, para tia que fica com criança, para quem tem funcionário que fica com criança, é para aumentar o nosso repertório, o nosso conhecimento. Então, sobre todas essas bases que as meninas apresentaram, né? Então, psicologia, musicoterapia, as neurociências, todo esse repertório a gente compilou, trouxe conteúdo embasado em ciência para que a gente tenha conhecimento de falas comuns, por exemplo, assim, que a gente ouve muito, né? Ah, eu bati, eu apanhei e não morri, né? Como justificativa para uma possível agressão da criança. A gente sempre fala que a gente acredita que a maioria das pessoas que realmente têm atitudes grosseiras ou atitudes inadequadas, né? Com as crianças, é sempre com as melhores das intenções. A gente não acredita numa intenção diferenciada a isso, mas porque, de fato, falta um repertório contemporâneo. Né? O que a gente fala de contemporâneo, por exemplo? Hoje a escola trabalha a criança para o desenvolvimento de habilidades emocionais, né, Joyce? Então, a gente trabalha flexibilidade, trabalha empatia, uma série de conceitos que eu sou da década de 80, né? Mas que fosse da década de 90, não tinha na nossa escola, a gente não trabalhou, não fazia parte do nosso repertório.
educacional, né? E nem do repertório em casa, da educação. A gente tinha uma educação muito mais rígida, baseado mesmo no QI, né? Que a gente fala que é o coeficiente de inteligência. Essa história de prevalecer o coeficiente de inteligência emocional é bem recente, né? Da década de 90 para cá, como um propulsor. Então, quem que precisa trabalhar com isso? As crianças estão sempre bem assistidas pelos colégios, né? Com toda a normativa que já tem. São os adultos, a gente fica meio sem saber mesmo. A gente pega muito pai falando assim, cara, não sei como agir, não sei como. Exato, não sei como diminuir o tempo de tela, né? Até onde eu estou sendo autoritário demais ou estou sendo permissivo demais, né? Então, a gente se deparou muito com esse tipo de questão. Então, por isso a gente sempre bate na tecla. O conteúdo do projeto é um conteúdo para pais. Então, você vai ver nos nossos vídeos, a gente vai falar assim, então é para você, adulto, então é para você, pai. Lógico que isso vai chegar até a criança, porque a gente entende que a criança ela é fruto muito da nossa educação, do que ela vê em casa, do que ela tem em casa, do que do que é praticado com ela, né? E, logicamente, a criança vai começar a apresentar mudanças com tudo isso, mas o foco é a gente também aumentar o nosso repertório, entender que está tudo certo, por exemplo, a gente mostrar uma fraqueza diante da criança. É interessante que a criança se permita se sentir triste, está tudo certo, e a mãe também fica triste de vez em quando, por que não, né? Então, é sobre esse tipo de conteúdo, voltado para os pais. O Paulo, acho que também perguntou, né? Vai que... É isso, eu queria falar sobre o que o Paulo trouxe. Enquanto o colégio está dentro do projeto, o conteúdo ele vai ficar disponível para a comunidade escolar, né? A gente entende, vocês têm uma lista no YouTube que ela pode, ele perguntou, pode passar para a avó, né? Sim, pode passar para a avó, para quem cuida, para o cuidador lá da criança. Maravilhoso, né? Será excelente, né? Porque a nossa ideia é que quanto mais pessoas da comunidade escolar estejam tendo um pouco mais de compreensão, alumia as ideias, né? Que o Alumiando vem disso, da gente poder iluminar aquilo que a gente sabe, ou seja, dar luz a mais possibilidades, mais formas a gente lidar, porque, de fato, as dificuldades vão seguir acontecendo, as crianças sendo crianças, mas como é que a gente lida com isso? Como é que a gente tem mais ferramentas para lidar com isso, tá bem? E sobre as crianças com necessidades especiais, a gente, antes de tudo, precisa entender, assim, cada um com as suas necessidades, típicas, atípicas. Crianças são crianças. Então, crianças típicas precisam de limite, assim como crianças atípicas, né? E outras questões, criança típica e atípica precisa de afeto, precisa de ser compreendido, precisa de guia, de organização, enfim. Então, sim, é para todo mundo. Agora, claro, se a gente tem uma criança, vamos supor, com autismo, vão ter as questões específicas lá, sensoriais e outras questões, que aí, muito provavelmente, essa criança já vai estar em acompanhamento e que ela precisa, né, vai ser direcionada para essas questões. Mas enquanto pais e filhos, a gente vem conversar aqui. E aí, independente se é típico ou atípica, tá bem? E qualquer dúvida, sempre coloca lá na descrição dos vídeos, nos comentários dos vídeos, joga lá seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai estar atento. E lembrando, é do Paulo Avelar, então aquilo não vai ser lido pela internet inteira, é ali na comunidade escolar de vocês, tá bom? Só acrescentando um pouco, Chiara, isso que você falou das crianças típicas e atípicas, é que nós trabalhamos com muitas crianças que frequentam, fazem terapias, né? E eu recebo muito relatório, e na conclusão do relatório sempre vem a sugestão dos pais, para os pais fazerem educação parental. Então, para você ver que mesmo sendo atípico, há necessidade dos pais entenderem o processo, né? O processo do comportamento ali infantil. Então, só isso que eu queria acrescentar. Legal, Simone, justamente porque antes de sermos pais, somos pessoas, né? Somos seres humanos, então nós somos, também a gente precisa se entender, a gente precisa entender qual a nossa emocionalidade também, então isso, a gente conseguir ser mais completo, conseguir ter essa percepção mais sistêmica nossa, para conseguir agir com outras pessoas. Então, o nosso material também tem essa abrangência, e agora
eu deixei aberto porque eu perguntei a expectativa. Eu gostaria de que alguém, vários alguém, assim, depois de você ouvir tudo isso, o que você acha? Você acha que vai ser super legal? Você acha que, eu preciso ver? Ou, nossa, precisava disso? Que bom que chegou! Alguém quer se colocar aí? Abre o microfone e fala. Vai. Eu acho que a Daniela está abrindo o microfone. Fala, Carla. Então, boa noite para todos. Eu acho que vai ser bom, eu tô com boas expectativas, porque assim, meu filho tem 11 anos e tá numa transição de que não é mais criança, mas ainda é criança, sabe? Com algumas atitudes de criança, mas com birras de adolescente. Então, tem momentos que eu não sei como lidar com isso, entendeu? Por mais que eu tente conversar, por mais que eu tente, às vezes foge um pouco do controle. E, de repente, com com outra visão, com outras opiniões, eu consiga enxergar o meu problema e ver que tem uma outra alternativa, trabalhar de uma outra maneira, entendeu? Ou ter um outro direcionamento. Essa ajuda, né, esse conhecimento, eu acho que não vem só para nós como pai, como avô, né, mas eu acho que ele contribui muito para a gente, porque tem momentos que a gente se sente perdido, o que eu vou fazer, e agora? Como que eu lido com essa situação, entendeu? Então, eu entendo assim que ele está numa transição, que eu preciso ser paciente, mas tem hora que eu não tenho essa paciência, eu não tenho tempo para ter essa paciência. Então, eu respiro, sabe, assim, falo, não, daqui a pouco eu converso, eu espero mais um pouco, igual agora eu estava aqui na reunião, ele veio, mãe, blá, 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 blá. Aí eu, Enzo, eu tô na reunião da escola. Não, mas mãe, eu não conseguia nem ouvir vocês e nem ouvir ele. Eu, filho, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa. Então, assim, ele não vê o momento que eu estou, ele quer a atenção. Então, eu não sei se eu paro de assistir, dou atenção para ele, ou eu continuo assistindo, depois eu resolvo ele. Então, a gente fica em certos conflitos que a gente precisa de uma orientação. Sabe, assim, eu vejo vocês, não é nem, é mais como, tipo, uns psicólogos, sabe, assim, vocês vão me mostrar coisas do dia a dia que talvez eu não enxergue. Outras mães, outros pais podem passar pelo mesmo problema que eu passei e lidar de uma outra maneira. E talvez essa maneira que eles lidaram com a situação, eu nunca tenha feito. E se eu fizer, vai dar certo. Eu tenho que fazer tentativas, sabe? E, de repente, com a experiência do outro, a minha tentativa vai ficar muito mais fácil. Vai ser um alívio, entendeu? Eu penso que, assim, eu crio uma expectativa de que seja uma coisa construtiva para mim. Não só de lidar com o meu filho, mas de conhecimento, de lidar com o ser humano, porque muitas vezes essas situações você acaba arrastando em outros setores, setor de trabalho, setor de relacionamento, como vocês comentaram. Então, assim, não é só com o filho, é com a vida. Então, eu acho que vai vir coisa boa por aí. Que legal, obrigada, Carla. Mas é isso que a Simone acabou de colocar. É tudo baseado em ciência e também com a sociedade. Tudo esse negócio que é a ciência, às vezes, ela fica muito relegada lá na academia, nos laboratórios, mas ela faz parte da nossa vida, somos nós, humanos. Então, esse estudo, ciência e sociedade se juntando, é onde a gente vai mais ganhar, todos nós. E a experiência do outro sempre vai ser um dado. Ali, quando eu estou meio desesperada, naquele momento que eu perco minha paciência, ou naquele momento que eu já usei todas as minhas estruturas e que eu estou meio querendo jogar toalha, eu lembro do que outras pessoas falaram. Eu aumento o meu repertório, eu tenho mais informações para poder agir diferente com aquelas situações difíceis. Mas alguém quer falar alguma coisa? Van, em relação ao que a Carla falou, é bem interessante, veio bem de conta com o primeiro ciclo dos vídeos, né? O primeiro ciclo dos vídeos, a gente tem uma divisão aqui metodológica, né, para construção, e o primeiro ciclo de vídeos, ele é bem focado no indivíduo mesmo, na pessoa. A gente já, pensando
para quem a gente estava falando, que são adultos, né? Pais, avós, educadores, né? A gente fez um conteúdo bem reflexivo em autodesenvolvimento mesmo, porque a gente entende isso também, que quando a gente começa a olhar para dentro e desenvolver habilidade, a gente aqui está falando em desenvolver habilidade com um foco em melhorar o desenvolvimento socioemocional da criança, mas para que isso aconteça, a gente precisa desenvolver nossas habilidades, expandir o nosso conteúdo interno, né? E logicamente, isso vai refletir em melhora em relacionamento humano, melhora no trabalho, vai trabalhar as funções executivas que a gente fala sobre flexibilidade de trabalho, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, uma série de coisas que são fundamentais para a gente mesmo, indiferente à função de pai e função de mãe, né? Então, vem bem de encontro com isso mesmo. É bem interessante essa expectativa que está bem de acordo com o conteúdo que a gente construiu. E, Rê, e todo mundo, eu quero responder aqui a Fabiana, que é uma questão assim, Fabiana, ó, que as meninas trouxeram agora, Carla, Renata, Vanessa. Quando a gente consegue olhar para dentro, a gente consegue encontrar respostas, mas às vezes está tudo tão bagunçado e tudo tão misturado, que aí você fica nessa sensação de ficar perdido, tá? Mas lembra sempre de uma coisa, a gente faz hoje o melhor que a gente pode, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente tem, com os recursos que a gente tem. Então, a ideia de ampliar esse conhecimento e esses recursos é justamente para que logo ali na frente vocês se sintam mais confortáveis em tomar certas atitudes. Isso não significa que a criança não vai chorar, que a criança não vai ainda, mas vocês vão entender o que vocês vão estar fazendo. E outra, não vai ser de primeira, muito provavelmente. Por quê? Porque a criança está acostumada, e eu posso dizer assim, até viciada num jeito de funcionar dos pais. Então, é como se aquela relação já estivesse funcionando de um jeito que, assim, tá combinado, já é isso aí. Ela vai gritar 15 vezes, daí eu obedeço, entende? E aí, para você trocar essa lógica, a gente precisa ser firme nessa... a gente fala, não acredita em tudo que a gente fala, vai lá e bota em prática, porque se você não persistir, tende a voltar aquilo que estava, né? Mas isso é uma construção, lembrem sempre disso, é uma construção. Esse primeiro momento aqui vão ser 6 meses aqui que a gente vai estar com vocês, que vocês vão ver a nossa cara toda semana, vai dar para cansar, mas a gente espera que vocês não cansem, tá? Que a gente possa se conhecer cada vez mais, tá bem? Há 1 ano, Rê, 1 ano, isso é coisa boa, já não achei que era 6 meses, é 1 ano já. E sempre consertando a rota, vocês vão contando para a gente o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando, o que vocês gostariam mais de ver, e estamos aqui juntos nessa mesma jornada. Nós vamos encerrando, porque, né, afinal de contas, esse era o nosso tempo, e não precisamos alongar, mas eu acho que a Simone quer falar. Então, vamos lá. Um agradecimento especial a todos vocês, em especial as meninas que estão entrando agora nessa equipe maravilhosa, que eu costumo dizer, né, família, escola, todos juntos, né, os especialistas, eu chamo vocês de especialistas, eu acho que nós formamos uma equipe de sucesso. Então, mais uma vez eu agradeço aos pais que participaram, saibam que é sempre muito importante, com muito carinho, que nós trazemos todos os projetos para a escola, com o objetivo único de transformar vidas. Tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. É isso aí, pessoal. A gente vai se ver logo mais. Então, até a próxima. Fala, Carla. Você quer falar ainda? Pode falar, a gente está aqui, a gente não vai fugir, não. Pode ficar tranquilo. Mas quem quiser, fica à vontade, tá liberado, tá bom? Tá liberado. Boa noite, pessoal. Muito obrigada e Boa até a noite, próxima. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Gente, se alguém que está aqui ainda tem alguma dúvida, fica bem tranquilo que a gente está aqui à disposição, tá? A gente gosta de falar.
Pode ficar tranquilo, que a gente está sempre animado para falar mais. Boa noite, Suelen. Que bom que gostou. Tchau, Dani. Boa noite. Eu vou tirar essas Desculpa, pessoas, né? Porque sabemos que aluno que fica sempre por último, sabe? Na faculdade a gente sempre fala. Aluno que fica por último é porque só está aí para chamada. Simone, você quer fazer algum comentário? Como é que tá? Eu gostei bastante. Não, minha irmã ainda, essa Carla que queria falar por último aí, é minha irmã, né? Eu estou bem embaixo da luz. Ela falou: nossa, vai ter um fantasma em cima de você. Eu falei: é minha luz irradiando. Não, eu adorei. Linda e bela. Que bom, teve bastante participação de pai, né? Eu fiquei surpresa, a gente estava esperando, não estava esperando, até que eu achei que foi bem bacana. Não, eu particularmente eu fico chateada, porque daí eu vejo que é pouco, né? Porque a gente tenta, mas é o que eu falei, numa das minhas tentativas de fazer um vídeo, eu vou tentar fazer um vídeo chamando o pessoal, porque a gente sabe da importância e da oportunidade que nós estamos tendo. Porque foi o que eu falei, eu vejo que em todos os relatórios, os psicólogos pedem para os pais fazerem uma terapia de educação parental e nenhum deles faz. Nenhum deles faz. Então, e talvez até por uma questão financeira. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo de conhecer, né? E é uma oportunidade ímpar, porque é um assunto muito importante. Né? Mas a minha expectativa superou. Eu vou te falar, assim, falei para as meninas, eu acho que 5 a 10. Porque é normal. Uma coisa é seus colaboradores, né? Que eles têm que, né? Assim, tá trabalhando e tal. Mas pai, mãe, eles ficam.